que os líderes precisam estar muito, mas muito sensíveis ao Espírito Santo para saber tomar decisões que realmente a gente tem a convicção que são de Deus para a igreja de Deus. Então eu sou uma pessoa que eu estudo, ouço outros pastores, leio comentários, mas eu busco acima de tudo o Espírito Santo que está na palavra, porque eu sei que Ele fala comigo e testifica. Irmãos, o Senhor Ele testifica as verdades dele diariamente na nossa vida. A gente só precisa ter o espírito, o ouvido sensível para ouvir. Nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas 5, do 1 ao 10, do 1 ao 11, na verdade. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Eu vou estar lendo aqui, então acompanhe, por favor, com a sua Bíblia aberta. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, ou toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém, queridos? Amém. Novamente o não temas, né? Todas as mensagens que eu tenho ministrado nos últimos dias tem o não temas de Deus lá. É impressionante. Eu não planejo essas coisas, isso é planejamento do céu, né? Deus planeja e manda a gente executar. E esse texto aqui é um texto bastante conhecido, a gente conhece uma pesca maravilhosa. Só que o Senhor, quando começou a falar comigo nesse texto, ele trouxe para mim a situação de olhar para esse texto e ver aqui a igreja, de ver na atitude de Pedro, de ver na pessoa de Pedro a igreja, na relação com o Senhor Jesus, a igreja na sua relação, no seu relacionamento com o Senhor da igreja, que é Cristo. E o Senhor colocou no meu coração aqui, irmãos, para nós pensarmos nessa noite, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, reflexões que a Igreja Batista no Jardim Itatiaia, a Igreja de Cristo precisa ter ou fazer nesse tempo de pandemia em relação ao momento que nós estamos vivendo. E a primeira reflexão, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, que nós, eu e você que estamos aqui hoje, a Igreja de Cristo que está espalhada sobre a face da terra, a primeira reflexão que nós temos que fazer hoje é a seguinte: nós como Igreja do Senhor, nós temos duas alternativas: ou nós nos entregamos aos fracassos, às frustrações decorrentes das nossas expectativas frustradas, ou nós paramos para ouvir a Jesus e obedecê-lo no meio das nossas crises. É a primeira reflexão que eu quero trazer para você nessa noite. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise na terra,
Irmãos, a igreja precisa refletir sobre duas questões: ou ela se entrega ao fracasso, às decepções e a toda a tristeza que decorre de tudo isso, ou ela para para ouvir a Jesus e obedece a Jesus no meio da crise. Aqui nós temos, irmãos, Pedro. Nós temos a figura de Pedro, que eu chamo hoje de a igreja, ou vamos dizer assim, o protótipo da igreja, que somos nós. Pedro, irmãos, ele foi pescar. Diz a palavra de Deus que Pedro saiu durante a noite toda, ele se preparou, ele criou expectativas no seu coração, ele planejou uma pescaria. Eu imagino que ninguém que sai para trabalhar não planeja o que quer ver como fruto do seu trabalho. Eu imagino que ninguém que sai para trabalhar não planeja em ver o que ele vai colher daquela atitude dele sair para ir trabalhar. Eu imagino que naquela época um pescador, e Pedro era um pescador, ele saiu para trabalhar com a intenção de, com certeza, voltar com o barco cheio de peixe, né, irmãos? Quem sabe a pescar, né? Com certeza, quando quer voltar pela manhã, depois da pescaria, ele quer voltar com o barco cheio de peixes. E por que o pescador pesca à noite, irmãos? Quem tem de pescaria? Grande tem de pescaria? Mais ou menos. O pessoal pesca à noite, irmãos, porque à noite fica, vamos dizer assim, mais a claridade do dia, o barulho, todas essas questões que espantam os peixes para o fundo, não tem à noite. À noite fica mais refrigerado, vamos dizer assim, o rio escuro, os peixes eles têm mais facilidade para vir onde? Para cima, né? Para a parte mais da superfície das águas. Então eles ficam mais, vamos dizer assim, vulneráveis à ação dos pescadores. Então pescar à noite é muito mais, vamos dizer assim, provável de você ter uma boa pescaria do que você querer pescar de dia. Pescar de dia no sol. O sol, o calor, o barulho manda os peixes para onde, irmãos? Para o fundo, onde as redes não podem alcançá-los. Então Pedro, ele sabia de tudo isso, então ele tinha uma expectativa de que ele estava fazendo tudo certo. Ele estava fazendo tudo certo, tudo que ele tinha que fazer para poder colher os resultados que ele precisava colher, ele estava fazendo da maneira certa, do jeito certo, na hora certa, estava tudo no esquema, né? Estava tudo certinho. Mas, irmãos, apesar de tudo estar certinho, as circunstâncias que estavam à sua volta não permitiram que ele obtivesse sucesso nos seus planos. Ou seja, todo o seu planejamento ficou frustrado porque as circunstâncias não foram favoráveis a ele. E quando, irmãos, nós planejamos algo e as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem, via de regra a gente se frustra, a gente acaba se frustrando, e com a frustração a gente acaba colocando para dentro de nós tristeza, desânimo. E foi isso que Pedro vivenciou naquela noite. Ele saiu para pescar, ele planejou a pescaria, ele fez tudo certinho, mas no final as circunstâncias conspiraram contra ele. As circunstâncias não estavam favoráveis a ele, e porque as circunstâncias não estavam favoráveis, ele não teve sucesso, ele teve fracasso, ele teve frustração, ele se decepcionou. E eu fico pensando, irmãos, nessa época de pandemia, quantos aqui planejaram coisas que não deu para levar adiante por causa da pandemia? Quantos têm coragem de levantar a mão aí? Um monte de gente. Irmãos, quantas pessoas planejaram viajar talvez para algum lugar, né? Olha, eu imagino quantas pessoas, irmãos, que pagaram um pacote de viagem em 10 vezes, de repente para viajar nesse período de março que começou tudo isso. Imagina, você pagou 10 meses de pacote, né, numa CVC da vida, numa empresa de turismo, e se preparou, se programou, e de repente a pandemia chegou. Irmãos, imagina o sentimento dessas pessoas. Imagina aquelas pessoas que trabalharam para reformar uma casa, né, ou que se prepararam para comprar ou adquirir um bem, mas de repente, por causa da pandemia, ela perdeu o quê? O emprego. Não tem mais emprego, né? A pessoa estava empregada num dia e no outro dia estava desempregada.
Irmãos, quantas pessoas se frustraram, por quê? Porque na vida financeira, muitas coisas que foram planejadas, acabaram não dando certo, acabaram não acontecendo do jeito que se imaginava, do jeito que no coração da pessoa ela imaginava que iria acontecer. E essa experiência aconteceu com Pedro. Aquela noite na vida de Pedro foi uma noite escura de decepção e de fracasso. Irmãos, talvez essa pandemia na vida de muita gente está sendo uma noite escura de decepção, de fracasso, de frustração em muitas áreas da vida, né? Mas eu quero dizer para você, eu quero trazer uma notícia para você. Aquela noite na vida de Pedro, ela acabou, e de manhã veio uma manhã de vitória e de bênção sobre a vida dele, porque Jesus entrou em cena na vida dele. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, aquela experiência que Pedro teve foi uma experiência que passou. Como eu quero também dizer para você nessa noite, essa experiência que nós estamos tendo vai passar também. Por mais escura que esteja sendo a sua noite, de situações em que você planeja e não acontece, de situações em que você espera algo e aquele algo que você espera não consegue chegar nas suas mãos, porque as circunstâncias não permitem que isso aconteça. Então, assim como aconteceu com Pedro, que teve uma experiência de passar por uma noite de frustração, de decepção, porque as circunstâncias não favoreceram, mas pela manhã tudo mudou na vida dele, porque, irmãos, sempre depois de uma noite vem uma manhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a noite dele foi ruim, a noite dele foi difícil, mas pela manhã houve mudança, houve transformação, a decepção, a frustração foi substituída pela alegria, pela celebração da vitória. Eu quero dizer para você nessa noite, uma mensagem de encorajamento ao teu coração. Assim como Pedro teve a oportunidade de vivenciar uma mudança completa no quadro da sua vida, eu e você também podemos experimentar isso através desse momento que nós estamos passando, crendo que depois desse momento haverá vitória para nós. Por quê? Porque o mesmo Jesus que entrou em cena na vida de Pedro já entrou em cena na tua vida. Você já entregou a vida para Jesus. Então aquele mesmo Jesus que operou lá, Ele está aqui hoje para operar na sua vida. Ele está aqui hoje para mostrar para você aonde estão os recursos de Deus, aonde está a providência de Deus, aonde está aquilo que a mão do homem não alcança, mas a mão de Deus já alcançou e está preparada e reservada para te entregar. Porque existem situações na nossa vida, irmãos, e Deus vai permitir isso acontecer com a gente. Ele vai permitir que a gente passe por situações em que a gente vai se frustrar. Faz parte do viver nessa terra. A gente vai se frustrar, a gente vai, desculpa a expressão, quebrar a cara em muitos momentos, porque nem sempre, irmãos, tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Em tudo Deus tem um propósito. Deus permitiu que na vida de Pedro existisse uma noite de decepção, uma noite de frustração, uma noite de fracasso, que entristeceu o seu coração, mas o Senhor estava ali trabalhando para mudar aquele cenário na vida de Pedro, para que ele saísse daquele cenário e passasse a viver uma outra realidade, mas não mais na dependência do seu braço, mas na dependência do braço de Deus. Na dependência do braço de Deus. Fala para o seu irmão assim: a providência está na dependência do braço de Deus. Irmãos, hoje eu vejo que Deus, Ele tirou o controle da mão dos homens, para que os homens entendessem que quando nós perdemos o controle, Ele está no controle. Ele está no controle. Sabe quem está no controle da sua vida? Jesus. Sabe quem está no controle das situações que estão acontecendo nesse mundo? Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias eu ouvi uma reflexão interessante de um pastor. Ele estava dizendo assim: a pandemia foi Deus ou foi o diabo? Aí ele começou a analisar assim, falou: bom, vamos analisar. Atingiu só a igreja? Não. Atingiu também casas de show, lugares onde são promovidos a prostituição, a bebedeira, a orgia, o pecado. Ou seja, então,
se teve prejuízo do lado da luz, também teve prejuízo do lado das trevas. Então, nenhum lado foi poupado. Ou seja, em ambas as situações, tanto na luz como nas trevas, houve, vamos dizer assim, uma situação de que as pessoas foram afetadas igualmente. Então não pode ser o diabo, tem que ser Deus permitindo isso para tratar com o ser humano de uma maneira geral. Então, por isso, esses dias eu entrei numa campanha que a Convenção Batista fez. Vamos entrar numa campanha de relógio de oração para Deus tirar a pandemia. Eu falei, vamos entrar. Mas só que eu orei assim, eu falei, Senhor, tira a pandemia, mas se o Senhor tem propósito na pandemia, usa essa pandemia para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Porque nós, como seres humanos, a gente só vê para o problema que está diante dos nossos olhos. Está doendo, está difícil, tem que tirar. Quem falou que tem que tirar? E se Deus está dizendo não, se eu tirar você cai, se eu tirar você desvia, se eu tirar você vai para o pecado, se eu tirar você vai trair a sua esposa, vai abandonar o seu lar, se eu tirar você vai se afastar da minha presença. Eu não terminei ainda de trabalhar o que eu estou fazendo. Irmãos, muitas vezes nós temos que entender que na nossa limitação humana, nós temos que ter a humildade de dizer, Senhor, eu estou vendo uma situação, mas eu não estou vendo toda a situação, que é a situação do Senhor, o único que tem condição de ver é o Senhor. Aquilo que eu não estou vendo, faz segundo a tua vontade, e não segundo aquilo que eu quero. Porque, irmãos, nem sempre o que nós queremos, o que a gente acha que é o melhor para nós, verdadeiramente é o melhor para nós. Pedro, ele saiu para uma pescaria achando que pescar de noite seria a melhor coisa da vida dele. Ele se frustrou profundamente. Mas de manhã o Senhor tinha um plano diferente para executar na vida dele, que ele não esperava, mas naquele plano, tudo que ele queria conquistar naquela noite estava embutido no plano de Deus para aquele dia. E eu quero dizer para você, querido, tudo que você perdeu nessa pandemia, Deus está preparando talvez para te dar em dobro, no momento posterior ao tempo que você perdeu. Eu nem vou falar pós-pandemia, irmãos, porque eu não acredito em pós-pandemia. Estou sendo bem sincero com os irmãos. Mesmo que seja uma vacina do Covid-19, irmãos, vacina não mata vírus, é que nem gripe. Você tomou vacina da gripe esses dias? Amém, mas você vai ficar gripado, porque o vírus da gripe está aí. O vírus da Covid, por mais que você tome uma vacina que te imunize, ele vai mudar, ele vai sofrer mutação, você vai ter que conviver com essa situação. E tem muita gente falando, não, depois que passar o pós, não vai ter pós, irmãos. Nós temos que aprender a conviver com a pandemia. Se você não acordar para essa realidade, você vai ser uma pessoa que vai estar num processo de eterna fuga, sempre fugindo disso, sempre fugindo daquilo, por medo de um vírus, de uma doença com a qual você tem que conviver e não fugir dela. O que Deus quer de nós, irmãos, não é que a gente fique preso dentro de casa, mas que a gente faça o que tem que ser feito com cuidado. Se você tem que sair para trabalhar, use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento, isolamento, faça o que está na sua alçada. Pastor, eu vou passar disso. É com Jeová, é com Ele, e você tem que depender dele, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, querido, todo o seu esforço, por melhor que ele seja, ele será em vão se o Senhor não estiver do teu lado. Ele será em vão se a sua dependência maior não for de Deus. É que nem eu usei o exemplo hoje de manhã, 100% de dependência, vamos distribuir isso. 51% dependência de Deus, 49% dependência de mim. Ou seja, está um pouquinho só a mais da dependência, não importa, você está dependendo mais de Deus do que de você. Deus vai te honrar. O problema é quando nós queremos depender 70% da gente e 30% de Deus. Aqueles 30% de Deus vão nos matar no meio da caminhada. Porque se nós estamos vivendo um tempo em que só Deus controla as coisas, eu não tenho controle de nada, eu tenho que depender mais de mim ou mais dele, irmãos? Eu tenho que depender mais de mim ou mais dele, irmãos? Mais dele. O controle está com ele.
eu tenho que me aproximar dele. Deus está permitindo essa situação para que haja uma aproximação do nosso coração com o coração dele. O Senhor Jesus usou aquela experiência negativa na vida de Pedro para conquistar o coração de Pedro, irmãos. Os irmãos conseguem perceber isso? Eu consigo, irmãos, porque se Pedro tivesse pescado um montão de peixe à noite, ele daria a atenção que ele deu para Jesus no dia seguinte? Não daria, irmãos, porque ele estava com o barco cheio. Ele estaria com o barco cheio, a vida resolvida. Mas quando a nossa vida não está resolvida, quando nós estamos no fracasso, quando nós estamos por baixo, e o Senhor chega na nossa vida, e entra com providência, e entra com provisão, e entra com milagre, a gente se ajoelha, levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, obrigado. A gente se quebranta, a gente se rende. Mas quando a gente está cheio, a gente não quer Deus, irmãos, porque a gente está cheio. O nosso barco está cheio. O que eu preciso ter no meu barco eu tenho. Mas quando o nosso barco está vazio, e esse Deus vem e enche por graça, por misericórdia, Ele conquista o nosso coração para Ele. Sabe por que Deus muitas vezes te abençoa, mesmo quando você não está dando toda a atenção que você deveria dar para Ele? Ele te abençoa porque Ele quer conquistar você para Ele. A maior conquista que Jesus queria realizar naquele dia não era conquistar peixes, era conquistar a Pedro. O Senhor está trabalhando para conquistar o seu coração nesses dias. Deixe Jesus conquistar você. Deixe Jesus ser aquele que está no primeiro lugar do seu coração, da sua vida. Porque antes da pandemia, irmãos, muitos crentes estavam vivendo de maneira desordenada, sem dar muita atenção para Deus, para a igreja, para nada do que é espiritual. Essa crise veio, bateu na altivez do coração humano, fez o povo se dobrar e buscar a Deus, e se render a Deus. E o Senhor está dizendo: é comigo, vem para mim, eu tenho a providência está comigo. A providência estava com Jesus, amém, irmãos? Amém. A providência estava com Jesus. E eu quero dizer para você, a providência ainda está com Jesus. A mesma providência que entrou na vida de Pedro é a providência que Deus vai mandar sobre a tua vida nesse tempo. Eu não sei como é que teu barco está, se ele está vazio, o Senhor é poderoso para fazer ele ficar cheio. Mas nós precisamos entender, irmãos, que como igreja nós temos que refletir. Ou a gente vai se entregar às decepções, às frustrações desse tempo, ou a gente vai se entregar a Cristo, de todo o nosso coração. Pedro, ele podia ter pensado assim: ah, Senhor Jesus, eu estou muito decepcionado, estou muito triste, porque o que eu planejei não deu certo, eu perdi muita coisa, eu não tenho peixe nenhum para pescar, para vender nessa manhã, porque trabalhei a noite inteira, tentei pescar a noite inteira, mas não apanhei nada, estou muito decepcionado, estou muito triste, estou muito frustrado, não tenho tempo agora para te dar atenção, não tenho tempo agora para ouvir o Senhor. Ele poderia ter pensado assim: a melhor decisão que eu posso tomar agora é me entregar a esse sentimento de tristeza, porque eu tenho direito de ficar triste, eu tenho direito de ficar decepcionado, eu tenho direito de ficar frustrado. Ele tem esse direito, tinha esse direito, mas ele preferiu entregar a sua vida, a sua atenção e a sua fé ao Senhor Jesus. E ele saiu daquela situação. Hoje é um tempo em que muitas pessoas estão tristes. Hoje é um tempo em que muitas pessoas estão frustradas. Hoje é um tempo em que tem muitas pessoas que estão tristes com Deus e não têm coragem de falar. Estão tristes com Deus. Deus, o Senhor permitiu essa situação na minha vida. Está triste com Jeová, está triste com o Senhor, mas não tem coragem de falar. E eu quero dizer para você, querido, você tem que falar com Ele sim. A pior atitude de um crente é tentar andar com Deus decepcionado com Deus. Sabe por quê? Você não anda, você não avança, você para no meio do caminho, porque ainda que você não fale, aquilo está no teu coração e aquilo vai parando você aos poucos. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. O povo, irmãos, começou a se rebelar contra Deus. Por quê? Porque o coração do povo estava arraigado nos valores do Egito. Eles andavam com Deus, mas olhando para o Egito. Opa, estou
Estou ligeiro, né? Eles andavam com Deus, mas o coração deles estava no Egito. E o que aconteceu? Eles não chegaram ao fim da caminhada. Nós temos que andar com Deus e o nosso coração tem que estar em Deus, irmãos. O nosso coração tem que estar em Deus. A nossa mente, a nossa atenção, a nossa fé precisa estar no Senhor. A reflexão que a igreja tem que fazer hoje: quem mais está exercendo o governo sobre a minha vida? Os problemas, as circunstâncias, o coronavírus ou Jesus e a sua palavra? É uma reflexão que você tem que fazer. Eu faço essa reflexão na minha vida, todos os dias. Eu sei quem está mandando mais na minha vida hoje. Se são os problemas, se é o Covid, se são as circunstâncias ou se é Jesus. Eu tenho essa convicção muito clara, eu tenho essa visão muito clara para a minha vida. Você tem para a sua vida, né? É uma coisa que você tem que responder para você mesmo. Amém, queridos? Segunda reflexão que nós temos que fazer é, como igreja, agir pela fé ou agir pela lógica? Agir pela fé ou agir pela lógica humana? Irmãos, sempre nós vamos estar vamos dizer assim, nesse dilema, né? Porque às vezes a lógica humana ela parece ser bastante prudente, inteligente, sábia, mas nem sempre ela será aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Pela lógica humana, Pedro tentou pescar a noite inteira, e aí ir para o mar de dia, tentar pescar de novo, pela lógica humana, irmãos, seria a atitude mais certa? Sim ou não, irmãos? Pensa como pescador. Não. A lógica humana é: fica em casa. Seria a lógica humana: fica em casa. Por quê? Porque o pescador precisa dormir de dia, restabelecer as forças para voltar a pescar no dia, na noite seguinte. A lógica humana, em muitos aspectos da nossa vida hoje, é o hashtag fica em casa. Porque se você sair pela lógica humana, você pode pegar uma doença, você pode ser entubado, você pode morrer. É o que a lógica humana te diz todos os dias. Ela te diz através de noticiários, ela te diz através da TV, ela te diz através de estatísticas, ela te diz através de números, ela te diz através de apresentadores, de telejornais. A lógica humana te diz todos os dias: negócio é esse. Só que eu quero dizer para você, querido, você não foi chamado para viver pela lógica, mas pela fé. Glória a Deus. Você foi chamado para viver pela fé. O texto que eu abri no início fala da firmeza da fé, né? Nós, como crentes, nesse tempo nós temos que pensar muito, mas muito no nosso testemunho cristão. Fala-se muito de evangelismo nesse tempo. O evangelismo está muito associado, se você olhar na Bíblia, você vai ver muito isso. Jesus sempre dava às pessoas aquilo que elas mais necessitavam. Mulher samaritana precisava de água, né? O assunto foi água. Vamos tirar essa água, a água do poço. A água que eu lhe der, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Aí tinha uma multidão lá faminta. Jesus multiplicou o quê? Pães e peixes. Jesus, ele sempre estava de olho. Ele queria a alma, o espírito, o ser imaterial das pessoas, que é o nosso verdadeiro ser, é aquele que não está na matéria, né, irmãos? Sabemos que a matéria, ela vai embora um dia, mas Jesus cuidava da matéria, sim ou não? Jesus cuidava das necessidades físicas e materiais daqueles que ele queria alcançar para a eternidade. Num tempo de pandemia, irmãos, qual é a maior necessidade que as pessoas têm em relação a serem tocados pelas pessoas que estão servindo a Cristo hoje? Eu penso, irmãos, que num tempo de medo, o testemunho que Deus quer de nós para as pessoas é um testemunho de coragem. É um testemunho onde a gente demonstra coragem para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas, pela fé. Pela fé. Não estou chamando você para ser responsável, displicente, não, mas tem muito crente que está dando mais mau testemunho, assim,
de medo, de apavoramento diante da Covid, e de gente que está lá fora que é incrédulo e que não está desse jeito. Aí a pessoa que é incrédula fala assim: essa pessoa tem Jesus, mas com esse medo todo aí, onde é que está o Deus dessa pessoa? Você tem que parar para pensar, querido. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer esquemas de evangelismo, esquemas disso, esquemas daquilo, e o Senhor está falando: eu quero o seu testemunho. Testemunhe ao mundo a sua fé em mim e o que ela produz. Esteja ao lado de quem precisa de você, mas com fé. Demonstre que você realmente confia em mim. Irmãos, Deus permitiu que a gente pegasse Covid aqui, várias pessoas pegaram, para que a gente pudesse ter um testemunho de fé para contar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus queria transformar uma situação aparentemente negativa num testemunho de glória e de vitória. Oh, Deus, obrigado. E quando a gente sai por aí e começa a contar, as pessoas falam: nossa, é Deus, hein? As pessoas falam: é Deus, é Deus. E isso vai quebrantando, isso vai tocando, porque vai mostrando para as pessoas que existe um Deus que guarda, Glória a Deus. existe um Deus que protege. Quando as pessoas, esses dias eu falei para um camarada que ele é amigo do meu pai, e ele passou um WhatsApp para mim: como é que está seu pai, tal. Falei: pegou Covid. Parece que ele pensou que meu pai tinha morrido. Morreu? Falei: não, rapaz, ele está vendendo mais saúde que eu. Mas pensa num velhinho que está bonito de saúde. Meu pai. Mas como? Falei: Deus na nossa vida, Deus no controle. Irmãos, nós temos que entender que se nós não nesse tempo em que Deus está permitindo medo na terra, Ele está dando para nós a oportunidade de demonstrar coragem, de demonstrar, irmãos, que a fé coloca coragem no nosso coração. Nós não podemos fugir, irmãos, da nossa responsabilidade como crentes. Hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos como que o medo tem prejudicado muito as igrejas em Campo Grande e no estado. 47 igrejas batistas quase fecharam as portas. Você sabia disso? Por causa dessa atitude dos crentes, de não ir mais para a igreja, de não se preocupar com o sustento da obra. 47 igrejas batistas tiveram que receber ajuda da Convenção Batista. Isso veio no meu WhatsApp, no portal da Convenção. Essa igreja aqui não precisou. Não é para a gente se gloriar, mas também a gente tem que agradecer a Deus. Só que se eu não sou o pastor que eu sou, que fico ali encorajando: irmão, tenha coragem, levanta, Deus está contigo, né? Vamos lá, vamos em frente, não entrega os pontos, você não estaria aqui, talvez você não estaria aqui, né? Então, irmãos, isso exige uma postura de nós, de enfrentar o problema como ele deve ser enfrentado. Pedro precisava trazer os peixes para o barco, e ele só trouxe aqueles peixes para o barco, por quê? Porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A vitória não foi da lógica, irmãos, a vitória foi da fé. Sabe como é que você vai vencer essa circunstância? Pela fé. Sabe como é que nós vamos ver a vitória de Deus na nossa vida? Pela fé. Se nós não desanimarmos, irmãos, nós precisamos refletir sobre a identidade da igreja. Nós precisamos pensar profundamente sobre identidade de igreja hoje. Eu também comentei isso pela manhã, eu converso muito com o Lucas, a gente troca muita ideia nesse sentido. Irmãos, eu estava lendo um artigo de um pastor norte-americano chamado Gary Wolf, e ele disse que lá nos Estados Unidos, nessas últimas 3 semanas, foi feita uma pesquisa. Porque o que aconteceu? Veio a pandemia, a igreja foi para o virtual. Amém? Foi feita uma pesquisa lá nessas últimas 3 semanas. A igreja que foi para o virtual, lá nos Estados Unidos, 48% das pessoas que foram para o culto virtual deixou de ver culto virtual. Daqueles 100% que foram para o culto virtual,
48% abandonou a igreja, o culto virtual da igreja. Dos 52% que sobraram, 40%, apenas 40% permaneceram fiéis em ver o culto da sua igreja local. O restante começou a ver culto de outras igrejas maiores, ministérios mais bem estruturados, equipes de louvor mais estruturadas, pregadores mais jovens, pregadores que falam a linguagem do povo, de renome, de fama. Aí o que acontece, irmãos? Se isso aconteceu nos Estados Unidos, como é que você acha que isso vai ser aqui no Brasil? Nós somos um país muito menos preparado do que é os Estados Unidos em termos de tecnologia. Esses dias eu liguei para uma irmã não conseguiu ver o culto, ela falou: pastor, o meu celular nem abre direito, esse culto não tem memória e tal, né? Eu fico imaginando as dificuldades que cada um de nós temos. E teve um irmão aqui da igreja que falou para mim: pastor, eu não acredito em culto virtual, e nem aceito isso como culto virtual, porque para mim culto não é você parar em frente de uma tela e assistir uma mensagem. Eu aprendi que eu tenho que prestar culto, não assistir uma mensagem. Prestar culto para mim é entrar no ambiente. Eu sei que você que está me vendo no YouTube, querido, não fique chateado com o que eu estou dizendo. Você está recebendo a palavra no virtual, né? Eu estou apenas declarando, estou apenas procurando mostrar as deficiências que hoje estão acontecendo em relação a essa situação. Então o que acontece? O irmão falou: pastor, para mim, culto é estar no ambiente 100% concentrado na palavra. Não é só ouvir uma mensagem, é você participar das orações, é você interagir com as pessoas, é você louvar na hora do louvor, é você participar, não ficar assistindo os outros fazer, mas é você participar do que está acontecendo em adoração, em expressão de adoração a Deus. Ele falou: dentro de casa ninguém faz isso, ninguém para 100% para estar ali ouvindo uma mensagem, ninguém se ajoelha para orar. Não acontece na profundidade do que acontece na igreja, no virtual. E isso, irmãos, esse irmão falou isso para mim esse final de semana. Eu já tinha isso no meu coração. Uma mensagem eu disse, eu falei: gente, o virtual nunca vai ter a profundidade que o presencial tem. E eu digo para os irmãos: escrevam o que eu estou falando, porque eu leio muito sobre isso, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho em mim, eu sou um pastor que leio, eu busco informação, eu vou atrás, eu leio de tudo que você imaginar. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade de passar para você um conteúdo que tenha profundidade, que tenha qualidade, que traga o teu coração para o mais perto da revelação de Deus possível. Então eu leio, eu busco, eu me informo. Eu estou vendo já uma crise nessa questão do virtual. Então muitas igrejas grandes, elas vão crescer, porque elas não têm problema com isso. Mas aquela igrejinha de bairro, que não tem nem um celularzinho para gravar um culto, e os irmãos estão começando a se enamorar com as igrejas grandes, ou elas nem sentem dor na consciência: não, mas eu não estou vendo o culto da minha igreja, mas eu estou sendo alimentado, eu estou ouvindo a palavra de Deus, então eu não estou fazendo nada de errado. No nosso consciente a gente pensa assim, só que a gente está perdendo convergência com a igreja local, onde nós professamos a nossa fé, onde nós dizemos que temos um compromisso ministerial, de vida, com o sustento daquela obra, com a manutenção daquela igreja, só que a gente está alheio. E isso está acontecendo, irmão. Se aconteceu lá, eu tenho medo de perguntar aqui nessa igreja quantos durante a semana, ao invés de ver a programação que nós passamos da igreja, ficaram com outras programações paralelas no virtual. Eu tenho medo de fazer essa pergunta. E eu já, de certa forma, parece que dentro de mim eu já sei a resposta, né? Então nós, como igreja, nós temos que refletir sobre essas questões, sim, porque são questões do nosso tempo, da nossa realidade, de um tempo de pandemia. Essa igreja, quem ama essa igreja? Então você tem que ter a noção da responsabilidade que você tem com ela, né? E o Lucas até falou para mim assim: pastor, vamos ensinar a igreja a fazer um culto em casa, né? Porque eu desabafo com ele, ele também desabafa comigo. Então a gente discute, às vezes a gente concorda, a gente discorda, porque, irmãos, nem sempre a gente concorda com tudo. E é bom você ter pessoas do seu lado que nem sempre concordam com você, isso faz você pensar. Nós precisamos de conflito para pensar, precisamos de conflito para reavaliar posicionamentos. Você não cresce num ambiente onde está tudo igual.
Você precisa da discordância, você precisa do conflito, você precisa de pessoas que pensem diferente de você, mas que queiram uma coisa só: fazer o melhor para Deus. Porque a gente converge, não é uma competição, é uma situação da gente buscar a mesma coisa, mas talvez pensando em linhas diferentes. Mas isso a gente consegue fazer dentro do ambiente de igreja. Isso que eu estou falando com os irmãos aqui, é difícil ter essa atenção que vocês estão me dando no virtual. Por isso que eu estou dizendo, eu brigo, eu luto, eu vou até o fim para lutar pela igreja presencial. Irmãos, eu vou até as últimas circunstâncias, se necessário for, para que você esteja na casa de Deus. Porque eu sei da importância que tem esse momento. Porque lá fora, no turbilhão das coisas que te cercam, você não consegue dar a mesma atenção que você tem que dar à palavra de Deus quando você está aqui dentro. Não tem, irmãos, não tem como, né? As circunstâncias não te permitem isso, né? Então eu não te condeno, mas eu tenho que chamar a sua atenção para essa questão. Então nós como igreja temos que refletir. A fé precisa crescer nesse tempo, para que a gente possa ver milagres de Deus, para que a gente possa ver o sobrenatural de Deus, para que a gente possa ver a providência de Deus. Amém, queridos? Amém. E a última reflexão, porque eu tenho que dar o horário, a última reflexão que a igreja tem que fazer é se a igreja vai viver em torno dos bens materiais que Jesus dá, ou se a igreja vai viver em torno do chamado de Jesus na vida dos crentes. Vou repetir, a igreja tem que refletir se ela vai viver em torno dos bens materiais, das bênçãos que o Senhor dá nesse mundo, ou se ela vai viver em torno do abençoador e do chamado que ele tem na vida da igreja. Porque houve um momento, irmãos, que Jesus, ele trouxe os peixes, entregou os peixes para Pedro. Aí quando Pedro pegou todos aqueles peixes, isso representa as bênçãos materiais, isso é bom demais. Só que Jesus falou assim: não serás mais pescador de peixes, será pescador de almas, ou de homens, ou de pessoas. Isso é chamado. Você sabia que Deus tem um chamado na sua vida? Fala para o seu irmão: Deus tem um chamado para você. Irmãos, o Senhor não veio apenas trazer para nós bênçãos materiais, Ele veio trazer um chamado. E tem muita gente perdendo a visão do chamado, irmãos. Tem muita gente perdendo a visão do chamado por causa de pandemia, por causa de doença. Querido, não entra nessa não. Deus tem um chamado na sua vida. Deus te chamou para que você faça a diferença no reino de Deus, para que você faça a diferença na terra, para que você ganhe almas para Jesus, para que você leve o evangelho da salvação aos perdidos, para que você testemunhe de Cristo a quem precisa de Cristo. E para que nós possamos testemunhar de Cristo, nós temos que nos comprometer mais com o chamado, mais com aquele que nos chamou, do que com as coisas materiais que Ele muitas vezes coloca na nossa mesa, do que com as bênçãos materiais que muitas vezes Ele nos dá, porque a bênção nunca será maior do que o abençoador. Nós temos que entender isso. E para que nós possamos levar o testemunho de Cristo, eu não conseguiria, eu teria que ir mais longe para dizer tudo que eu vou dizer. Mas eu vou dizer uma coisa só: a gente precisa, eu já falei de fé, já falei de igreja, já falei de presencial e virtual, mas a gente precisa viver todos os dias com gratidão a Deus no coração. Com pandemia, sem pandemia, eu tenho que ser grato ao Senhor. Com dificuldade ou sem dificuldade, eu tenho que ser grato a Deus. Porque uma pessoa grata, irmãos, ela vai ter a seguinte consciência diante da salvação: todo esforço, sacrifício que eu tiver que fazer por Jesus nessa terra é nada diante da grandeza do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Na minha vida, Ele escreveu meu nome no livro da vida. Isso é tudo que eu precisava, minha salvação. Então tudo que eu fizer, por maiores que sejam os meus esforços, somando todos eles, no conjunto de todos os esforços, são nada diante da grandeza do sacrifício da cruz. Nós precisamos viver todos os dias olhando para a cruz, porque é lá na cruz que nós vamos encontrar a essência do cristianismo. É lá na cruz que nós vamos encontrar a nossa identidade, quem nós somos, está na cruz. Se nós pararmos de olhar para a cruz, nós nos tornamos pessoas interesseiras, que começam a andar com Deus pelo que Ele dá,
e começo a andar com Deus pelas coisas que Ele pode me proporcionar nesse mundo. Quando eu deixo de olhar para a cruz, eu perco a visão de quem eu sou como discípulo. Queridos, se eu ouço todas essas situações, igrejas sofrendo, igrejas correndo risco de fechar as portas, igreja com problemas financeiros, e eu não estou nem aí, porque para mim o que importa é que a minha casa, eu e a minha família não pegamos o Covid, a impressão que eu tenho é que esse pensamento é muito pequeno e egoísta para a proposta de amor sacrificial que o Evangelho traz sobre nós. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu não vejo Jesus se escondendo por causa de uma doença, ao invés de proclamar o reino e de assumir compromissos com o Pai para que a igreja seja sustentada, para que o reino de Deus cresça, para que a vontade de Deus seja estabelecida, para que almas sejam trazidas para a presença de Deus. Irmãos, cuidado com esse momento, porque senão você pode ser manipulado pela doença, pelos homens, por Satanás, e se desviar da fé simplesmente. Por quê? Porque você preferiu se resguardar tanto, pensou tanto em você e se esqueceu das outras coisas, se esqueceu do essencial na sua vida. O essencial, irmãos, é servirmos a Cristo, servirmos a Jesus de todo o nosso coração. Se Ele se sacrificou por nós, hoje nós temos que nos sacrificar por Ele. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que Deus venha colocar profundamente todo o ensino dessa palavra na sua alma, no seu espírito, para que você possa sair daqui fortalecido. Fique em pé, nós vamos preparar para a ceia.